O nosso Panorama 95, nesta manhã de sexta-feira. Já nós vamos receber aqui nos estúdios o Dr. Robson Góes, médico veterinário, que irá participar daqui a pouco aqui do nosso Panorama 95, né? Vamos agora conversar com a secretária com a diretora da 10ª DIREC, a professora Suenira Nóbrega, né? E vai falar sobre a retomada das aulas do ano letivo 2021, né? Aqui nas escolas estaduais do nosso Rio Grande do Norte. O nosso ouvinte, para ser que é o nosso ouvinte, Janicele, está colocando o seguinte: olha, Marcos, bom dia. Passou ontem no RNTV que as aulas estaduais voltam na modalidade online no dia 18 de fevereiro e as presenciais só em março, sem data prevista. Parece que há uma certa indefinição, né, com relação a essa questão do retorno, né, Suenira? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, ouvintes do Panorama 95. É um prazer imenso estar aqui para fazer essa discussão sobre a retomada das aulas estamos no ano civil de 2021 e estamos retomando o término do ano letivo de 2020, de acordo com o que foi colocado na última portaria que foi publicada. A gente sabe que um período que a gente está tentando construir, né, as situações mediante tudo que nos incentiva, né, e tudo que é necessário ser feito é mediado pelos dados da pandemia, né, voltado para a pandemia. Então, realmente, o retorno está previsto para o dia 1º de fevereiro. É claro que a gente faz parte de um governo democrático, um governo popular que tenha a sensibilidade e a dádiva de escutar todos os grupos. Então, a nossa governadora Fátima Bezerra, junto com a equipe da Secretaria Estadual de Educação, né, o professor Getúlio, a professora Márcia Gugel, o professor Lael e a professora Ana Moraes, eles travam um diálogo constante com todas essas instituições, Marcos. Por isso que, às vezes, os documentos demoram a sair, porque nenhum documento sai sem passar por esse diálogo conjunto. Então, no último documento elaborado em 2020, a gente teve uma situação um pouco confortável da pandemia, né? A gente teve, antes da eleição, a gente tinha um quadro diferenciado que estava nos dando esperança para esse retorno de forma híbrida. Então, foi se planejado para isso. Para isso, saíram recursos, né? Foram pensados recursos, né, a nível de governo federal, PDD emergencial, como também os recursos a nível de governo estadual, que é o PAG. E também saíram construção de documentos, que um deles é o documento Potiguar, que ajudava, que orientava as escolas o que seria necessário para essa retomada, desde a entrada da portaria da escola até o lanche com os estudantes. Então, nessa proposição, se começaram os preparativos, né? Para que isso acontecesse, as escolas precisariam construir o plano de retomada e fazer as adequações necessárias, tanto física, com relação à abertura de janelas ou coisas desse tipo, como pedagógica. Então, isso foi se tentando ser feito. Você sabe que teve um aumento significativo, principalmente para nós aqui do Seridó, do quadro epidemiológico, como também da ocupação dos leitos de UTI. E nós temos outro agravante, que é a questão do transporte escolar, né? Nós temos vários estudantes que precisam de transporte e esse transporte ele também precisa estar dentro das normas da biossegurança e também com a questão do distanciamento. E tudo isso demanda tempo. Então, na discussão, a gente, a nível aqui de DIREC, né, e também orientado pelo governo estadual, a gente se reuniu com os secretários da circunscrição da DIREC, né, da 10ª DIREC, 11. Só faltou a gente se reunir com um secretário para ver nesse trabalho de intersetorialidade e no trabalho colaborativo, como era que a gente ia fazer esse retorno agora, dia 1º de fevereiro. Então, nessa discussão, ontem à noite, ainda teve reunião do governo, né, escutando o sindicato. Então, eu creio que hoje, com relação à data mesmo certa, se será 1º ou se será uma data mais adiante, é que haverá um posicionamento da governadora. O que está posto no documento é que a gente precisa fazer esse retorno dialogando com cada município e com cada escola.
Por que, Marcos Jantas? Porque tem município que tem um quadro epidemiológico diferente do município vizinho. Tem escola que tem a capacidade de receber uma maior quantidade de alunos, outra não. Vou dar um exemplo. Uma escola que tem uma faixa de 30, que a capacidade da sala de aula é de 30 estudantes. E nós temos 10 estudantes matriculados. Então, essa sala de aula ela tem capacidade de receber 100% dos estudantes, tendo em vista esse percentual da capacidade da sala e dos alunos matriculados. Outras, a gente tem 40 matriculados, a capacidade para 40. Então, a gente só pode receber 30%. Então, assim por diante. Então, é nessa proposição que a gente vem construindo, que a gente está fazendo visita a todas as escolas para pensar nesse retorno. Claro que com os documentos publicados pelo Comitê de Segurança, né, pelo Comitê Científico, com as orientações do Ministério Público e com as decisões que vão ser tomadas de forma coletiva. Numa turma que tem 40 alunos, então ele deverá receber aí no máximo 12, 13 alunos, né? Exatamente. E os demais alunos, para que eles não sejam prejudicados? Pronto, e os demais alunos como serão? Como é que vai ser essa escolha? Pronto, exatamente, né? A parte mais difícil serão as escolhas. Mas assim, a gente sabe que nessa retomada, a gente acredita, né, e aí eu vou esperar o posicionamento aí da CEEC, né, depois dessa reunião que teve com todos esses órgãos, de forma online. Mas a gente precisa estar com a escola preparada para quando um dia for possível, que pode ser a próxima semana, pode ser daqui a 15 dias. Então, Marcos Jantas, se for uma turma do primeiro, do ensino fundamental, eles podem fazer de acordo com dias, né? Na segunda, esses 30%, na terça, mais esses alunos que vieram na segunda, eles já levam atividades para fazer em casa na terça-feira. Na terça, vem outros alunos que não vieram na segunda. Então, o momento é de fazer esse revezamento, de na hora que a gente tiver condições para esse retorno, de forma híbrida, parte desses alunos vão estar na escola, parte não. E a escola pode também fazer suas escolhas de acordo com os processos. Exemplo, um aluno que a escola avaliou que ele participou de todo o período remoto, que ele está bem, que ele está acompanhando as atividades, e um aluno que não participou de nada, porque ele não teve acesso ao computador, porque ele não teve acesso à internet. Então, esse aluno que não participou de nada, ele precisa estar mais presente na escola. Então, é uma decisão que vai ser de cada escola, que vai ser de cada realidade e com muito diálogo, ouvindo a comunidade escolar, ouvindo os professores. Um fazer que não é fácil e que só tem como ser construído de forma coletiva. Agora, diretora, por exemplo, no dia em que, digamos que o meu filho, ele vá na segunda-feira para a escola, aí na terça ele não irá, mas na terça-feira ele vai poder acompanhar de casa a aula, o conteúdo da terça-feira ou não? Pronto, Marcos Jantas, tem várias situações, né, que isso vai depender da dinâmica da escola e até dos equipamentos que a escola dispõe. Se a escola não dispõe de equipamentos para que essa aula online esteja acontecendo, o professor esteja com alguns presenciais e outros estejam em casa, ela pode direcionar atividades. A gente tem o livro didático, a gente tem o caderno que o aluno tem, a gente tem hoje diversas possibilidades de interação mediante o celular. Então, ela pode, hoje eu recebi essa questão desses alunos, trabalhei com eles de forma presencial e direcionei coisas que ele pode no outro dia fazer em casa sozinho, com os materiais que ele dispõe. E no outro dia eu já estou com outros alunos também fazendo esse direcionamento. Quando esses alunos retornarem, chegar o dia deles voltarem para a escola novamente, aí se faz um diagnóstico do que realmente esse aluno conseguiu fazer sozinho, do que ele não conseguiu, sempre direcionando e sempre trabalhando com autonomia, né? Com ensinar o aluno a também ser protagonista do seu processo de ensino e aprendizagem. Claro que mediado pelo professor. E o pai que de repente não queira enviar o filho para a escola, esse aluno vai ser prejudicado? Não, é um direito dele. E aí a gente vai fazer todas as adequações para que esse aluno tenha a oportunidade de ter acesso também ao processo de ensino e aprendizagem.
E já que você falou em pais, eu queria até fazer um apelo, Marco Jantas, porque realmente para o pai fica passando assim, são muitas dúvidas, são muitas inquietações, são muitas inseguranças, né? Embora a gente não tenha condições, né, de começar de forma presencial ou híbrida e que a gente comece, né, faça esse retorno ou dia primeiro ou no dia que for acertado aí por essas novas discussões, mas que ele não desista desse menino, que ele permita que esse menino tenha acesso ao processo de ensino e aprendizagem da forma que a escola puder fazer, ou de forma remota ou de forma híbrida. E que ele deixe, Marcos Jantas, esse menino, quando terminar esse período de 2020, que a gente termina mais ou menos 12 de março, que ele deixe esse aluno migrar para o ano letivo de 2021, para o ano seguinte. Por quê, Marcos Jantas? Porque o prejuízo foi geral. Todos os alunos tiveram prejuízo. Então, porque tem pai que diz assim, mas meu filho não na visão de alguns pais, né? Meu filho não aprendeu, não quero que ele passe. Não é que eles vão passar, eles vão migrar no ciclo de um ano para outro e o processo de intervenção de ensino e aprendizagem continua para que todas as aprendizagens sejam construídas da melhor maneira possível e o prejuízo seja minimizado. Então não vai ter, por exemplo, esse ano essa questão de aprovação e reprovação? Não. Do ano letivo de 2020? Do ano letivo de 2020 para 2021. Há uma renovação automática de matrícula e esses alunos migram. Claro que a responsabilidade com o processo de ensino e aprendizagem é imensa e os professores estão, assim, muito, muito envolvidos nisso e eles mesmos com muitas inquietações para dar conta desse ensino ou híbrido, ou presencial, ou remoto, mas principalmente pensando nesse processo de ensino e aprendizagem do estudante. Todas as escolas da 10ª DIREC estão preparadas para esse retorno presencial. Pronto. E as que ainda não estão, o que é que está faltando? Pronto, vamos lá. A competência da escola, que seria a elaboração do plano de retomada, comprar os equipamentos de proteção, fazer as adequações, até mais ou menos, algumas escolas já estão prontas hoje, outras já estavam prontas desde segunda-feira, e outras pediram um prazo maior, até decorrente do atraso da conclusão do plano, por alguns profissionais terem sido acometidos, né, da Covid-19. Outras, Marcos Jantas, a gente está tendo dificuldade da compra dos equipamentos de EPIs aqui para a cidade de Caicó, de alguns fornecedores, como totem, como máscaras, como álcool e alguns elementos. Então, para que entre o período que os fornecedores prometeram às escolas que fariam a entrega, mais ou menos até dia 10 de fevereiro, eu acho que a gente está com todas as escolas preparadas para esse retorno, salvo algumas escolas que não receberam o PDD emergencial, que são 3, né, que foi um problema do FNDE que está sendo resolvido, e uma que o insumo foi insuficiente, mas a gente já está providenciando a complementaridade do recurso, do insumo. As matrículas, o período já se encerrou? Não, as matrículas, na verdade, a gente não fez matrícula agora, porque a gente vai concluir o ano letivo de 2020. E aí foi muito bom você tocar nesse assunto, porque as matrículas elas serão realizadas em março, para acalmar os pais, né, que estão também pensando nessa questão da matrícula. As matrículas serão realizadas em março, e aí eu tenho certeza que antes, um pouquinho dessa data, você vai nos dar a oportunidade da gente vir aqui divulgar o calendário de matrículas com todas as informações que a comunidade merece. Vai ter uma semana pedagógica diferente das que já foram realizadas até agora, para esse retorno presencial, porque imagino que está todo mundo naquela expectativa. Claro, né? É a expectativa. A gente teve outro ponto que nos impediu de chegar até os professores nesse momento, que são as férias, e férias são sagradas, né? O trabalho remoto foi muito intenso em 2020, então eles estão de férias, né? Até só retornam mesmo dia 1º. Então, nesse momento, esse planejamento para agora, a gente entendia que já tinha sido feito em dezembro, porque eles vão retomar agora para trazer os 25% da carga horária que ficou pendente de 2020. Então, a semana pedagógica, a jornada pedagógica para 2021, ela vai ser realizada em março, após o fim do ano letivo de 2020. Com relação a essa questão, por exemplo, da vacina, né? A gente sabe que a governadora Fátima Bezerra, ela está tentando aí, já fez uns 2 apelos ao governo federal para incluir os profissionais de educação na prioridade da vacina, né?
E existe essa possibilidade ou não ainda? Eu tenho esperança, Marcos Jantas, porque assim, esses profissionais, nós, profissionais de educação, a gente trabalha diretamente com estudante, com comunidade, e o risco de contágio é muito grande, não é? Muito grande. Você está recebendo crianças, você está... Então, eu tenho muita fé, e sem contar vários profissionais que têm comorbidades, né? Hipertensão, diabetes. Então, eu tenho fé que isso seja possível. 2020, na sua avaliação, foi proveitoso? Foi sim. Nós tivemos uma pandemia. Essa pandemia, ela trouxe vários desafios e junto com esses desafios, ela trouxe também vários aprendizados. Então, hoje a escola ela está diferente, o professor está diferente, todos nós estamos diferentes. Então, houve esse aprendizado. Uma reunião, eu vou contar só um pouquinho, né? Só uma coisa. A gente fazia reunião nas escolas e a gente não tinha como atender todo mundo. Por quê? Porque os professores, tem professores do estado da Paraíba, tinha professores de outros municípios. E de forma online, Marcos Jantas, você pode fazer uma reunião que você tem todas as pessoas que fazem parte da escola presentes de forma virtual. Então, esse foi só um dos pontos, fora os outros. Claro que o prejuízo é imenso, a gente está tentando minimizar o que ficou de prejuízo. Então, essa questão do uso da tecnologia para a educação, você acha que vai ficar? Vai ficar. Eu acho que a gente não tem mais como, e até o pensar diferente, e até o investimento em tecnologia dentro das próprias instituições de ensino. O Vitor pergunta aqui como fica o nível médio. Ok, nível médio, excelente pergunta. O nível médio, a gente tem o planejamento para o ensino de forma ou remota ou híbrida. E a gente tem, Marcos Jantas, esse ano a gente está com esperança de segunda-feira, se faltar professor nas escolas é porque a gente está aguardando o professor se apresentar. Mas o quantitativo de professores que foi convocado, né, pela sensibilidade e pelo compromisso que a governadora tem com a educação, junto com a SEEC, tanto de temporários como de professores efetivos, vai dar conta de toda a demanda que a gente tinha de alunos sem professor. E a nossa fé, a nossa esperança é que não falte um professor. E para o ensino médio, dar continuidade àquilo que foi planejado, né? O novo ensino médio, o ensino médio que tem os cursos técnicos, como tem Jardim do Seridó, como tem Ouro Branco, como tem a ECAM aqui em Caicó. Então, pelo menos o professor vai estar com esses estudantes para dar o essencial, que é a mediação do processo de ensino e aprendizagem. E já que esse ouvinte fez a pergunta, e eu creio que ele é um estudante, eu queria sensibilizar, queria pedir, né, que vocês voltem com estímulo, com compromisso, com respeito a todo o trabalho que esse professor faz, Marcos Jantas, porque às vezes o professor dizia assim, Suenira, eu preparei uma aula com tanto esmero, com tanto afinco online, que também é um desafio para a gente ir para trás de uma câmera, né? Tentar dialogar com esses estudantes através de vídeo. E de 40 alunos, Suenira tinha 6. Outros conseguiam, né? Tinha 10, tinha 15, tinha 20. A gente sabe que tem também a questão da tecnologia, mas a gente sabe que também teve a falta de estímulo desses estudantes. Então, o que a gente pede é que eles voltem com muito estímulo, que eles cheguem até a escola, digam suas dificuldades. Então, se eu não tenho os equipamentos em casa, vai começar de forma remota, eu não tenho os equipamentos em casa, procure a escola. A escola pode se organizar para receber esse estudante e ter ele na escola utilizando os equipamentos tecnológicos, interagindo com esse professor, mediando pela aula remota. Então, a gente quer minimizar as dificuldades para que todos tenham acesso. Terminou 2020, teremos alguma pausa ou já automaticamente já começa 2021? Quando terminar 2020 a gente vai ter uma pausa pequena, uma pausa de uma semana, porque já então, uma semana para matrícula, para atividades diagnósticas desses estudantes e a jornada pedagógica. E aí a gente recomeça 2021 nesse sistema de ciclos. Ok, Suenira, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar? Quero agradecer aqui aos secretários de educação municipais que a gente recebeu, né, a realização da adesão ao PETERN. Dos 11 municípios, a gente só teve um município que não fez adesão ao PETERN, que foi o município de Serra Negra do Norte, mas todos os outros estão nessa parceria com a gente. PETERN é o transporte escolar? O transporte escolar. Aqui está tudo resolvido? Foi feito, tá tudo feita adesão e tudo, assim, para fazer esse início
fazer a organização desse início, mas todos já sinalizaram que vão aderir ao PETERN. Então, a gente agradece, Marcos Jantas, porque é um convênio que o Estado precisa muito, né, junto com os municípios. E agradece também a parceria, porque os secretários que a gente foi recebendo durante esse período chegaram com muita disponibilidade, com muita vontade de firmarmos parcerias, né? Então, a gente agradece aqui a todos os secretários. Quero também agradecer, Marcos Dantas, desculpe tomar aqui o tempo do programa, mas eu não posso deixar de agradecer as equipes das escolas, as equipes que estão trabalhando cotidianamente, enfrentando os perigos do contágio, mas estão lá preparando suas escolas para a retomada, para acolher esses estudantes, seja de que forma for. Agradecer imensamente aos professores. Espero que eles tenham descansado e que eles voltem dia 1º, assim, com muita vontade de dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem. Pais, estudantes, professores, equipe, SEEC, DIREC, todo mundo. E vocês que são nossos parceiros e que lutam por uma educação de qualidade. Estou no final do meu curso de licenciatura em Geografia. Queria saber da Suenira se eu vou poder estagiar nessa forma de ensino imposto. Nessa forma de ensino, exatamente. A gente tem parceria com as universidades, então a gente já fez adesão a essa parceria da universidade com o estágio e a escola geralmente recebe com muito carinho essas ajudas, que os estagiários eles contribuem muito com a gente, sim. Ok, obrigado por sua participação, Suenira. Obrigada a todos. São 7h30, conversamos com a diretora da 10ª DIREC, professora Suenira Nóbrega, que participou hoje aqui do nosso